A partir de agora, meus caros amigos, minhas caras amigas, a gente vai começar a analisar o triunfo tricolor por 3-0 sobre o The Strongest no jogo de volta da segunda fase da Libertadores, né? Antes ainda da fase de grupos, mas sem espaço para qualquer argumentação, a Libertadores está de volta à Fonte Nova, ou voltou à Fonte Nova, e o Bahia presenteou os 45 mil torcedores, né, aproximadamente, aí, que estiveram na arquibancada da Arena Fonte Nova, né, da nova Arena Fonte Nova, que ainda não havia sido visitada pela Libertadores, e foram testemunhas de um triunfo superlativo, tá? Um triunfo onde o Bahia fez valer o tamanho da superioridade técnica numa altitude padrão, né? Porque, ao contrário do que a faixa que você viu em loco lá em La Paz, né, nos 3.000 e tantos metros de altitude de La Paz, que afirma lá óbvio que eles têm que afirmar isso, é claro que eles estão cobertos de razão, de dizer que não é, né, a altitude não mata, quem mata é o tigre mata. Né? Então, mas ao contrário do que essa faixa, enorme faixa estendida em frente ao estádio promete, né? O que a gente viu na prática, o que você viu em loco, Ravel, foi justamente a imposição do Bahia como time superior tecnicamente, estrategicamente, fisicamente, e um time que controlou todos os aspectos do jogo, inclusive o antijogo do time boliviano, não é isso, Ravel? Exatamente, Celso. Agora, oficialmente falando do jogo aí, boa noite novamente para você. A verdade é que essa faixa foi prontamente contrariada pelo Bahia hoje, pela forma como o time se portou, do começo ao fim do jogo, né? O placar, ele na verdade foi se abrindo durante o jogo, né? À medida em que o jogo foi evoluindo, o Bahia conseguiu fazer o gol já mais para o final do primeiro tempo. Mas o começo do jogo foi um pouco mais complicado, até naturalmente, porque o The Strongest, dentro da sua limitação, ainda tentou oferecer resistência ao Bahia, fazendo um jogo mais físico, um jogo mais pegado, até exagerando na força em vários momentos, né? Até antes da expulsão, que a gente vai falar daqui a pouco. O time boliviano já tinha tomado ali 3 cartões amarelos, se eu não estou enganado. Um logo no começo, aos 2 minutos, já tinha um jogador do The Strongest amarelado, evidenciando qual seria a postura do time boliviano nessa partida de hoje, Celso. Uma postura defensiva, reativa, tentando negar espaços ao Bahia, tentando tocar em velocidade nos contra-ataques, mas tendo muito poucas oportunidades, a bem da verdade, tentando fazer com que o Bahia fosse bloqueado ali e abusando da cera. E no começo, o Veio Bahia teve sem nenhuma gordura, né, do nada. jogo em casa, né, Isso, onde a força do The Strongest, com perdão do trocadilho aí, realmente se faz valer, ele não conseguiu se impor, né, o Bahia conseguiu isso. trazer, na verdade, um grande resultado e deixou margem zero para que o The Strongest falhasse, né, pudesse ser obrigou o The Strongest a ser impecável nessa Isso. estratégia de jogo e não foi, né? E até negou a possibilidade do The Strongest negociar uma outra proposta de jogo para essa partida. Ele fez o que podia fazer mesmo em razão do placar. Eu lembro de ter assistido a análise do jogo passado, né, com o Cássio Cardoso aqui, ele falou uma coisa muito importante, assim, que o Bahia, ele jogou para fazer muito mais do que o 1-1. Poderia ter vindo para Salvador com um placar ainda mais favorável, mas por outro lado, em outros momentos, chegou a possibilidade, inclusive, de ou não conseguir fazer o gol de empate ou de tomar o segundo gol. O que apareceu naquele jogo ali na Bolívia, Celso, dava conta de que o Bahia teria plenas condições de reverter um placar até desfavorável, caso fosse 1-0, 2-1, mas concordo contigo plenamente de que o fato do The Strongest ter chegado aqui com margem praticamente zero dificultou ainda mais a vida do time de La Paz, né? Então acabou que o Bahia
soube se utilizar disso muito bem, tendo o controle das ações do jogo, e o The Strongest não tinha condição, nem principalmente técnica, né, nem tática, de ser esse time impecável. Já não havia sido na Bolívia, o Bahia foi melhor no jogo lá no Hernando Siles, e aqui em Salvador, em condições mais favoráveis em relação à altitude, né, numa condição normal de jogo, era evidente que aconteceria o que aconteceu, apesar do início do jogo ter sido complicado. Um início onde, como eu disse, né, o The Strongest ainda tentou resistir, se fez valer do excesso de força física, muitas vezes, de imprudência, na cera do goleiro, que não foi coibida pelo árbitro logo no começo do jogo ali. Então, até os 20, 25 minutos do jogo, Esse é um negócio que precisa ser revisto com urgência no futebol, velho. Com urgência, mas com urgência. acaba tendo essa passividade da arbitragem, Celso. E aí esses times que são mais cascudos, e aí o The Strongest, ele tem essa experiência de jogar torneios continentais já há muito tempo, sabem fazer bom uso disso. Eles ficavam ali torrando a paciência do torcedor, dos próprios jogadores. Eu lembro da torcida do Bahia ter ficado bem insatisfeita com esse excesso de cera, até que o juiz vem fazer uma pressão ali no goleiro só com mais ou menos 30 minutos de jogo, e naquele momento ali... Pois pelo que você está descrevendo, ele estava sendo mais efetivo no controle disciplinar, né, do que propriamente do antijogo por via da cera, né? Exatamente. Tanto que, assim, o cartão que ele dá com 2 minutos é um cartão que eu já vi vários árbitros administrarem. Vários árbitros administraram um lance como aquele. Mas ele preferiu cortar o mal pela raiz e deu o cartão amarelo. Já com ou tentar, né? Porque tentar. Houve a sequência. Talvez nem seja estratégia do The Strongest, talvez seja falta de opção, né? Foi o que restou ao time boliviano apelar para pancadaria, né? E que seguiu até isso, até porque, Celso, não eram lances onde era a força excessiva pela força. Era um lance para parar jogadas de ataque do Bahia mesmo, ou seja, era utilizado quase que como um último remédio. Então, não era necessariamente como a gente costuma ver até times argentinos, por exemplo, uruguaios, perfeito, batendo pelo puro prazer de bater. No caso do The Strongest, pareceu mais ser uma questão mesmo de tentar oferecer resistência a um time muito mais qualificado tecnicamente. E foi oferecendo até que chega um momento onde não tem como. Você começa a cansar, a baixar suas linhas, o time adversário tem repertório, e aí a sua defesa começa a ruir. E antes do gol, o Bahia já tinha tido oportunidades de conseguir chegar a abrir o placar, Celso. Numa jogada, especialmente ali que eu me lembro, onde a bola sobra num bate-rebate, numa bola que vem da direita para a esquerda, Jean Lucas consegue servir a Demick na cara do gol, acaba finalizando mal, finaliza para fora. Naquele momento o Bahia vinha tendo poucas chances de conseguir finalizar em gol, então aquela chance ali pareceu ser uma chance clara, que o Bahia não conseguiu converter, mas logo em seguida foi um indício de que o The Strongest estava começando a cansar e não conseguir mais acompanhar o Bahia nas subidas de ataque. Em seguida, logo após esse lance, teve um lance ali duvidoso, onde a torcida ficou pedindo pênalti, não tive a oportunidade ainda de rever o lance, mas nós jogaram pela direita. Me pareceu pênalti olhando do estádio ali, acho que, se não me engano, foi em cima de Lúcio Rodrigues, mas o juiz preferiu não assinalar, e no lance seguinte, praticamente, já no finalzinho do primeiro tempo, já aos 40, 41 minutos, numa jogada também que sobra pela esquerda, Jean Lucas é atingido pelo zagueiro do The Strongest dentro da área, aí o juiz nem hesitou, assinalou o pênalti corretamente, e aí na cobrança, Lúcio Rodrigues abre o placar, fazendo uma cobrança segura, tranquila também, batendo no centro do gol, né? E fazendo 1-0 ali naquele momento para que o jogo ganhasse uma outra característica. Uma pergunta, Lúcio Rodrigues olhou para a bola quando bateu? Bateu olhando para a bola, foi caminhando bem devagar, inclusive. Foi, porque teve um jogador do Sport hoje que resolveu bater um pênalti assim, ó. Aí foi complicado. Hein? E, obviamente, perdeu, né, o pênalti. Quando você trata a cobrança de pênalti com esse desprezo, provavelmente não vai dar o resultado que era Ronaldinho Gaúcho. Mas nem ele, em pênalti, não tentou isso, né? Não tratava dessa forma, né?
Mas eu sei que Lúcio bateu com bastante autoridade, Celso, assim, Sim, com categoria, foi caminhando para a bola, esperou até o último momento o goleiro tomar uma decisão, e aí quando o goleiro caiu para o seu lado esquerdo, gostou. ele só fez escorar a bola para o meio do gol e saiu dali com 1-0, já trazendo essa vantagem para o Bahia, fazendo com que o The Strongest naquele momento tivesse que correr atrás, né, de tentar empatar, porque naquele momento o resultado já não lhe favorecia. Só que não deu nem muito tempo, Celso, de ver como é que seria esse The Strongest correndo para tentar atacar, porque praticamente 3 minutos depois do gol de Lúcio, numa subida do The Strongest, a bola é recuperada pelo Bahia, que vai sair num contra-ataque, consegue evitar a saída na bola pela direita ali, construir entre Everton Ribeiro, tocando para Ademir, que toca para Lúcio quando ele vai devolver para Ademir em velocidade, ele é caçado, tesourado pelo jogador do The Quantos Strongest ali, o milhões essa Juzinho. triangulação aí, Ravel? É uma triangulaçãozinha aí de Everton Ribeiro, que veio de graça, mas é o maior salário, com Ademir de 13 milhões de reais a contratação, mais Lúcio de 65, 78 milhões aí só de aquisição, mais uma Mas folhazinha se honesta, viu? paga, velho. Se paga, Se pô. paga. Se É paga, isso, pô. principalmente porque hoje Ademir e Lúcio foram os marcadores da noite, né? É, Os caras Ademir jogaram com 2 muita gols, bola. né? Foram os grandes destaques, inclusive, do Bahia. Quando a gente falar das análises individuais, a gente vai passar mais sobre isso aí. Mas o fato é que o jogador do The Strongest ali, o Juzinho, chegou com excesso de força, tanto que o juiz, indubitavelmente, levantou o cartão vermelho para ele, e aí, Direto, naquele né? Vermelho momento, direto, né? direto. Isso, o The Strongest, como eu disse, já tinha 3 ou 4 cartões de jogadores amarelados. E Nesse não, caso o aí, Justo não teve não era um nenhum. deles, né? Eu não sei se era, Celso, mas eu Aliás, sei que não deixa teve eu nem checar segundo aqui. amarelo. Não foi nem segundo amarelo. O juiz levantou o vermelho direto. E aí, o cara foi mais cedo aí pro chuveiro. E aí o jogo ficou Não era, completamente não era. controlado. Não Tinha era, né? sido Arrascaíta, Chiatti, Alpire e Jucino. É, Jucino foi vermelho direto mesmo. pois é, o Arrascaeta foi quem tomou o cartão logo nos minutos iniciais. O zagueiro tomou o cartão no lance do pênalti, porque também foi uma entrada violenta. E o Jusino foi quem tomou aí o cartão O vermelho. Martin Chiatti, né? Isso, exatamente. E aí, Celso, esse lance, ele praticamente ali sepulta qualquer chance do The Strongest poder correr atrás do resultado, porque o Bahia já era melhor no 11 contra 11, já Uhum. tinha vantagem do placar no 11 contra 11, e aí, associado a tudo isso, você ainda tem um 11 contra 10, jogando no nível do mar, né, como a gente já disse aqui, o Bahia já tinha tido a oportunidade de jogar contra o The Strongest praticamente todo o jogo na Bolívia com superioridade numérica, mas tinha altitude ali praticamente equiparando um pouquinho as coisas. Hoje já não foi assim, né? Foi uma E fonte nova resolve, e lotada, uma resolve decisão o com Everton jogo Ribeiro. se a gente extrair o intervalo, resolve o jogo ali em 10 minutos, né? Exatamente. Do pênalti ao primeiro gol de Ademir, né? Acontece basicamente tudo que define o resto da história do jogo, né? Do finzinho É, do primeiro tempo ao comecinho do segundo, né? isso. A impressão que a gente tem é que Rogério fez ajustes ali no intervalo e que o Bahia só precisou colocar, Celso, um pouquinho o pé no acelerador para poder executar melhor sua proposta e conseguir Aquela resolver o ideia de, jogo ó, de vamos fato. voltar e matar logo esse jogo. Vamos Isso. voltar e resolver logo a partida. Bota Não dá margem. pressão, não dá margem, bota pressão, 1-0 não resolve, 1-1 a gente leva esse jogo para os pênaltis, fica complicado o jogo, que aí 1-1, porra, aí você imagina, né, velho? Nesses imponderáveis que acontecem eventualmente no futebol, que assombram eventualmente um gramado, né? Vai que sai um improvável 1-1 pelo desenho da partida, e aí muda tudo. E aí, aparentemente, o que Rogério deve ter sugerido ao grupo tenha sido algo nessa linha, né? De resolver logo, matar logo a partida, né? Exatamente, Celso. Até porque, assim, ó, até aquele momento, o The Strongest não tinha dado um chute à barra. Tinha dado um chute a gol. É. Então, assim, para que você dá margem para dificultar um jogo com um lance, como você disse, imponderável, né? Então, não fazia sentido o Bahia não chegar e colocar o seu ritmo e chegar logo ao seu objetivo, né? Tanto que ele toma uma decisão por prudência, que eu acho até uma decisão acertada, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, de fatores que podem acontecer e dificultar um jogo. Ele substitui Canu, que vinha fazendo uma ótima partida,
Mas ter tomado amarela ainda no começo do primeiro tempo, né? Amarelo, exatamente. Então, jogou o primeiro tempo inteiro com o cartão, amarelado, né, pendurado, exato. Isso. Então ele toma essa decisão também, Celso, eu tenho certeza absoluta que é pensando no fato de que você tira um jogador que potencialmente pode ser expulso, né? Tá mais propenso a ser expulso, num lance ali onde ele acaba sendo advertido com cartão, segundo cartão amarelo, e aí você controla melhor o jogo. Então esse também é um outro fator que, analisando aqui taticamente esse Bahia de hoje, que foi praticamente o mesmo Bahia do jogo contra o The Strongest lá na altitude, a exceção da entrada de Gilberto, ou de Juba no lugar de Gilberto, né? Então ele fez só uma mudança nas laterais, mas o Bahia continuou jogando com o mesmo esquema de 3 zagueiros, lateral construindo por dentro, pontas abertos. O Bahia, que tinha tido um pouco de dificuldade de construir no primeiro tempo, principalmente com os pontas, no segundo tempo, quando volta e com o Gilberto entrando e ajudando nessa construção, praticamente, Celso, ali nos minutos iniciais o Bahia já disse que ia segurar a classificação mesmo, né? Porque começa muito em cima, e nesse lance já na esquerda, ali numa inversão de bola de Pulga para Ademir, ele recebe e finaliza sem chance para o goleiro, né? E aí fazendo 2-0, que já tranquilizava o Bahia já conseguia ter ali um conforto no placar, mas 3-1 no agregado, né? Mas ainda vai para cima e consegue mais uma boa jogada, onde a Ademir também finaliza sem defesa para o goleiro. Ademir, que no primeiro tempo estava um pouco apagado, no segundo foi crucial assim para que o Bahia destravasse o seu jogo, né? Ademir e Pulga jogando pelas pontas, mais uma vez tendo bastante ímpeto, velocidade, e o Bahia conseguiu naquele momento ali o placar que já lhe favorecia, né? Dando condições totais para conseguir administrar também o jogo, criar muito volume, muitas oportunidades, fazer também substituições para manter o time ligado, saudável fisicamente, né? Nenhum atleta cansado. Então, o Rogério Ceni foi fazendo as mudanças ali para poupar também atletas e manter o nível de intensidade do time titular, né? Com a saída de Everton Ribeiro, enfim, trouxe também Kaique, que havia estreado no jogo anterior, para manter a intensidade do lado direito, trouxe Michel Araújo no lugar de Pulga, enfim, fez o gerenciamento para que o elenco pudesse ser rodado, né? Trazer também outros atletas que vêm contribuindo bem para esses 11 iniciais, como o William José. O que eu percebi foi todo o planejamento do Bahia muito bem executado, Celso, para que o time pudesse, de fato, continuar criando jogadas, e criou. Eu acho que se o Bahia tivesse a necessidade, por exemplo, de fazer mais gols na partida de hoje, o faria tranquilamente. Em determinado momento, a gente percebeu que o time já tinha a consciência clara de que o placar estava sacramentado, né? Então, em vários momentos ali, as tomadas de decisão foram também um certo relaxamento, né? De como a gente costuma ver quando um time tem a vantagem no placar e sabe que naquele momento a perna fica mais leve. E não só a vantagem no placar, né, velho? Você sente o jogo, né? Você sente quando o adversário tá de certa forma nas cordas, e você entende também o tanto de calendário que você tem pela frente ainda, né? Isso, e aí você cria jogadas com muito mais leveza, sem aquela responsabilidade de marcar, que por vezes é boa, viu? Porque, assim, como eu disse, em alguns momentos ali, eu acho que o Bahia teria finalizado melhor se soubesse que tinha necessidade de dilatar ainda mais o placar. E aí chama a atenção também o fato de que a torcida continua apoiando, e a torcida que antes tinha demonstrado insatisfação com a cera do goleiro passou a aplaudir, ironicamente, durante todo o jogo, o excesso de cera que ele continuou fazendo. Em determinado momento, o The Strongest se deu tão por vencido, Celso, que além de ter continuado sem conseguir dar nenhuma finalização diretamente no gol, né, o Bahia praticamente repetiu o scout do jogo da Bolívia, fazendo 23 finalizações no alvo, e 23 finalizações, sendo 8 delas no alvo. O The Strongest aqui não repetiu. Dessa vez foram 3 finalizações, todas para fora, e o Bahia conseguiu vencer com autoridade, conseguiu jogar bem, teve o apoio da torcida. O The Strongest nem sequer acelerou o jogo por ter percebido que não tinha condições de oferecer risco, forças ao Bahia, principalmente depois que perdeu um jogador, Celso. E aí, com isso, a gente teve a coroação, né? De um bom início de temporada do Bahia, de um bom momento que o time vive, de uma ótima sinergia entre elenco, comissão técnica e torcida, sacramentando a classificação nessa fase da Libertadores, Celso. O pioneiro voltou. O pioneiro voltou, muito bem.
como a gente tem visto aí, né, a galera comentar aqui no chat, inclusive quem foi que comentou, aqui, vou encontrar. Aqui, Sir Jeff, o pioneiro, voltou. Sabia que tinha visto aqui, mas de fato, como o Sir Jeff destacou, né, o Bahia voltou em grande estilo, né? Não foi contra o adversário mais difícil, até por conta do estágio da Libertadores em que a gente tá falando, mas foi com a autoridade esperada, tá? Para um time como este Bahia de Rogério Ceni, né? Inclusive, Ravel, eu queria te perguntar, antes de a gente seguir para as análises individuais, o que você acha que Rogério pode tirar de lições dessa partida? Não digo nem para a temporada, porque a temporada é um período muito longo, mas para os próximos passos, para os seus próximos compromissos. O que é que você acha que o time mostra de evolução? O que é que você acha que o time apresenta de interessante para servir de base para a sequência aí do trabalho? Bom, Celso, o que eu acho que o time já tem demonstrado e que talvez seja o principal trunfo desse Bahia até o presente momento é uma coisa que a gente sentiu muita falta, criticamos muito, pontuamos muito, principalmente aqui no 45 minutos, que era a falta de variação e de repertório desse Bahia, né? Muitos atletas que estão aí já estavam no ano passado, e alguns deles, inclusive, têm sido a mola mestra, né, desse time que hoje joga bem. E o que a gente percebe em diferença, né, a relação da temporada 2024 com essa, é que hoje o Bahia joga de diferentes formas, né? Como eu disse, o Bahia começou hoje um jogo com 3 zagueiros, por uma questão de precaução, tirou um zagueiro, colocou um lateral, voltou a jogar num esquema ali, um 4-4-2, depois migrava dentro da própria circunstância de jogo para um 4-1-4-1, depois, em determinados momentos, voltou a fazer um esquema de 3 zagueiros, com o Gilberto se adaptando a essa função. Ou seja, esse talvez, Celso, seja para mim o principal ponto do que a gente vê de diferente e que seja um trunfo para o Bahia jogar o ano de 2025. De Se uma adaptar a temporada para diferentes estilos outra, de a jogo. percepção que você tem em relação à principal evolução seria essa capacidade de variar a cara do Bahia dentro de um próprio jogo. E com isso não se tornar tão previsível, sabe? Eu acho que essa é a evolução gritante assim do Bahia. Se eu tivesse que destacar uma coisa só como principal, eu diria que essa capacidade que o Bahia tem apresentado de variar estilos de jogo dentro de uma mesma partida, com as mesmas peças, inclusive, em vários momentos, é um negócio assim que me impressiona. Hoje a gente teve Juba jogando de lateral, Juba construindo como volante, Juba aberto pelo meio. Só para ficar num exemplo, teve Gilberto também jogando de lateral, depois Gilberto jogando como um terceiro zagueiro pela direita. Então, essas características de variação, elas são muito importantes, porque você pode ter uma circunstância de jogo que exige uma postura mais defensiva, você pode ter uma outra característica que exija mais amplitude, o time precisa buscar mais o jogo, ou se você tiver um jogador a menos por força de uma expulsão, você também ter peças que possam fazer mais de uma função dentro do campo. Então, ver essa variação, para mim, é um trunfo que o time de Rogério tem apresentado e que vai fazer uso durante muito tempo em 2025. Mas para não ficar somente nos elogios, Celso, Rogério chegou a falar na coletiva, que eu escutava enquanto voltava para casa, uma coisa que eu acho que ainda fica importante aqui da gente destacar, que é o time saber aproveitar as oportunidades que são criadas. As conversões, elas ainda não acompanham o nível de volume. E aí a gente sempre vive um dilema quando passa por situações como essa, né? É o time que cria muito ou é um time que finaliza mal, né? Eu acho que tem um pouquinho dos dois aí, sabe? A gente pode ver ainda um Bahia um pouco mais resolutivo, sabe? Aproveitar melhor as oportunidades que cria, porque de fato cria muitas oportunidades, cria muitas chances de finalização, e em determinado momento a gente ainda percebe que alguns atletas ainda podem colocar melhor o pé na forma, podem tomar a melhor decisão. Talvez o momento da temporada, né? Isso. Talvez seja esse Tende a melhorar, um né? ponto.
tende a melhorar, tende a melhorar. É um ponto que a gente pode atribuir ao fato de ser ainda um começo de ano, um começo de temporada, onde os atletas ainda vão chegar na sua plenitude, na sua melhor forma, mas ele já fez questão de evidenciar isso. Chegou a dizer, inclusive na coletiva, Celso, que assim, os atletas têm que estar preparados para jogar todos os seus jogos no limite. E eu concordo muito com ele, assim, no sentido de que você tem que tentar sempre demonstrar o que é melhor, alcançar o melhor, e não se dar por satisfeito com aquilo que você já conquistou, porque é isso que vai fazer você se manter ali num alto nível, assim. A minha avaliação é só esse ponto de observação, assim, de que se o Bahia puder trabalhar mais ainda essa área, essa parte de finalizações, de criação de jogada, para que possa tomar as melhores decisões nos jogos que sucederão a temporada, eu tenho certeza que placares como o de hoje se tornarão uma constante, Celso. Muito bem, meu caro Ravel. Bom, galera, agora a gente vai girar aqui o bloco, mas antes de a gente virar o bloco, eu queria fazer um convite para parte da nossa audiência que tem interesse também por apostas, né? E aí a gente faz o convite para você conhecer ou se familiarizar ainda mais com a Bet Nacional. Afinal de contas, a gente está falando da marca que é a líder do mercado, que acabou de ser escolhida, né, para fazer parte de uma fusão com a maior empresa do mundo do setor. E um dos principais motivos pelos quais a Flutter escolheu a Bet Nacional para sua aquisição aqui no território brasileiro, nesse mercado em franca expansão, foi justamente toda a estrutura que permite a Bet Nacional ser a bet mais confiável do mercado, né? Em relação a todo o empenho que todo o grupo teve em prol da regulamentação do setor. Todos sempre entenderam a importância de você regular o setor para que você possa também retribuir para o mercado, né, devolvendo aí para que o governo possa fazer a destinação devida das políticas públicas dessa fatia que o mercado das bets acaba trabalhando, né? Acaba movimentando. E por isso a gente acaba sempre destacando, né, que a Bet Nacional também foi a pioneira nas campanhas, né, em relação ao jogo responsável, a você fazer um jogo legal, a você realmente procurar fazer das apostas algo que ela pode fazer parte da sua rotina de uma forma positiva, que ela pode fazer parte da sua rotina como algo que te dá algum tipo de satisfação e que te dá, em algum aspecto, né, aquela possibilidade, né, de você ter mais engajamento com a partida, com algum evento esportivo, né? E, pô, tem gente que tem esse perfil e procurar uma empresa, né, que seja realmente responsável e que possa oferecer isso tudo, né, é sempre importante. A Bet Nacional tem feito todos os esforços possíveis, tá, para que que todo mundo, né, possa utilizar aí a sua plataforma da forma mais responsável, mais bacana possível, tá? Então, a palavra aqui é sempre você se ligar, você ter uma medida muito precisa, muito responsável, muito séria com o que você pode destinar aí para esse tipo de atividade, tá? Lógico que de olho sempre na sua capacidade orçamentária, né? A gente tem uma série de obrigações e as apostas certamente tem que estar ali em último plano quando o sentido é a nossa organização orçamentária, tá? Então, vamos sempre se ligar aí nesse jogo responsável. Agora, meu caro Ravel Pinheiro, vou pedir para
para nosso caríssimo Alan Roberto trazer aqui o campinho, porque agora a gente vai trazer as nossas análises a partir do aspecto individual. Acredito que em poucos instantes teremos a companhia do nosso caríssimo Cássio Cardoso, que também contribuirá com a gente aqui nesse bloco do campinho. Então, dessa forma, meu caro Ravel, vamos começar a analisar o time do Bahia. Imagino que a gente vai distribuir basicamente tons de verde aqui pela tela, mas tenho dúvida do que você pode fazer por nosso caríssimo Marcos Felipe, porque precisou nem trabalhar, né? Hoje não precisou trabalhar. Hoje vai ter verde Paulo Sérgio bastante aí, viu, Celso? Vai ter verde Paulo Sérgio. O verde Paulo Sérgio é uma entidade do 45 minutos. Muito bem, muito bem. Eu vi Fred se opondo a essa marca, mas eu confesso a você que eu, enquanto espectador aí dos telecasts, eu gosto muito quando eu escuto alguém falar verde Paulo Sérgio. Tô no time do maestro. Não tem como, pô, não tem como. Quando os fatos se impõem, pô. Os fatos se impõem. Não é o que a gente quer, pô. Exatamente. O fato é que velho, é o verde Paulo Sérgio. Mas vamos distribuir verde Paulo Sérgio aí pelo campinho do Bahia. Mas o que você pode fazer pro Marcos Felipe que não trabalhou? Aí vai ganhar, bicho. Paulo Sérgio tem que ganhar, porque teve umas saídazinhas ali deles que foi boa, tá? Não dá pra dar verde Paulo Sérgio pra ele não, porque não foi exigido nesse nível, mas tô vendo aqui quatro boas saídas aéreas, né? Nenhuma errada. Isso, exatamente. Não, ele foi assim, no que ele foi exigido, que foi muito pouco, ele deu conta totalmente do recado, assim, né? Como eu disse, as intervenções 82% que ele teve que fazer, de acerto de passe. Isso, né? Reposições interessantes, inclusive, principalmente essas antecipações que ele teve que sair ali em bola aérea em cruzamentos, né? O The Strongest tentava fazer algumas bolas lançadas ali da intermediária para ver o que acontecia. Ele conseguiu sair bem, né? Tanto nessas bolas quanto nos escanteios, que foram as únicas poucas jogadas que o time boliviano tentou ainda construir. Então, baseado nisso aí, acho que cabe um verde musgo para Marcos Felipe. Teve uma atuação segura. Eu acho que a gente tem precisado, Celso, assim, de ver, já que esse time titular do Bahia, ele cede poucas oportunidades aos adversários, tá? O que a gente precisa, então, dentro de um contexto como esse? Que os goleiros, eles não cometam falhas bobas, né? Principalmente porque é uma posição que a diretoria de futebol tem olhado para o mercado, né? Essa semana se noticiou e está praticamente fechado, pelo que a gente ouve falar aí, um empréstimo do goleiro Ronaldo, que vem do Atlético Goianiense, depois de 3 anos jogando no time goiano, para concorrer aí com esses dois atletas, né, com Marcos Felipe e com Danilo Fernandes. Pelo que a gente vê, nem para a diretoria de futebol, nem para a própria torcida, os nomes são unanimidade, nem dos que estão, nem de Ronaldo que está chegando. Então, para mim, esse nome não muda o nível técnico do Bahia, a disputa vai continuar em aberto. E aí é preciso que esses goleiros, eles, quando tiverem a oportunidade, tenham segurança nas suas atuações. E hoje, Marcos Felipe teve uma atuação segura, né? Diante do que ele foi exigido, ele correspondeu. Então vai um verde musgo aí para ele. Você acha que tem alguma chance de o Bahia ir ao mercado ainda nesses últimos dias de mercado? De janela? Eu acho que com a vinda de Ronaldo, Celso, pouquíssimo provável, né? Pouquíssimo provável que para essa posição eles ainda consigam fechar. A janela fecha no dia 28, né? Sexta-feira. Com isso, eu acho que o tempo fica muito exíguo. Se fala muito do Bahia tentar contratar o goleiro que é titular da seleção da Costa Rica, mas é uma negociação vista como muito difícil. Acho que essas movimentações, tanto de um goleiro que venha com status de titular, quanto de atacante de beirada, que também é uma posição que o Bahia ainda olha para o mercado, Celso, tendem a ser negociações aí para uma próxima janela. Acho que até lá o Bahia vai com Marcos Felipe, com Danilo e com Ronaldo aí, que está em vias de ser oficializado. Dani Júnior deve sair emprestado. Quem? Dani Júnior, o terceiro goleiro hoje, deve sair emprestado, exatamente. Naturalmente. Você tem alguma preferência pessoal por um dos três? Por Marcos, por Danilo ou por Ronaldo? Porque você não me mostrou assim entusiasmado, né, com a chegada de Ronaldo, a ponto de achar que o problema vai ser resolvido. Por isso que queria saber se você tem alguma preferência aí por um desses nomes.
Eu cheguei a fazer uma enquete, inclusive, no meu perfil pessoal no Twitter, para sentir também a temperatura da torcida do Bahia em relação ao nome. As opções foram 3 opções, né? Eu coloquei a primeira opção lá, gosto da contratação. A segunda opção, não gosto da contratação. E a terceira opção não é top, mas será titular, para sentir um pouquinho de como a torcida viu o nome, né? 49% da minha audiência lá que votou na minha enquete colocou lá que não gostava da contratação. E os outros 51% se dividiram entre gosto da contratação, que foi minoria, e a maior parte dizia ali que não acha um goleiro de excelente nível, mas que é um goleiro que tende a assumir naturalmente a titularidade. E eu tô com eles, Celso. Eu acho que é o goleiro que vem para ser titular, mesmo que não seja esse goleiro que eleve o patamar técnico da posição e do Bahia, não. Acho que o Bahia vai continuar buscando. Eu vejo Ronaldo com muita dificuldade de jogar com os pés, que é uma característica que Rogério Ceni privilegia, é uma característica necessária pelo modelo de jogo do Bahia, e todas as vezes que eu acompanhei a carreira do atleta, e a gente aqui pôde olhar um pouco mais de perto, né, para um jogador que formado na divisão de base do Vitória, jogou aqui por muito tempo, se destacou, até que foi negociado. No Atlético de Goiás também já está há bastante tempo. Contra o Bahia costuma ter grandes atuações, é sempre um goleiro que sempre jogou bem contra o Bahia, uma coincidência, mas sempre foi um goleiro ou seja, no mínimo é aquela coisa, velho, contra a gente, pelo menos, ele não vai mais atrapalhar, né? Exatamente. Mas não é um vai goleiro mais dar que precisa trabalho. melhorar, não vai mais atrapalhar, mas precisa trabalhar muito, assim, pelo que eu vejo da carreira do atleta, Celso. É um goleiro que vai precisar trabalhar muito seus fundamentos aí de jogo com os pés, para jogar com o Rogério Ceni, que é ele Ele não inclusive vai abrir mão pediu disso. não vai abrir mão, e assim, o atleta pediu liberação ao presidente do Atlético de Goiás, o Adson Batista, dizendo que tinha o interesse de trabalhar com o Rogério, que é um ídolo que ele tem no futebol, e o Rogério preconiza essas características. Então ele vai precisar trabalhar muito, lapidar essa característica, que inclusive é algo que o próprio Danilo Fernandes trabalhou ao longo desses anos no Bahia para poder continuar servindo o esquadrão, porque também não lhe era uma característica principal. Ele foi desenvolvendo, ainda é um pouco abaixo. Eu acho que dentro desses aí hoje, Marcos Felipe é o que sabe trabalhar melhor o jogo com os pés, mas não é tão confiável embaixo das traves, e é por isso que essa disputa se manteve aberta. Mas eu acho que o Ronaldo acaba vindo para ser titular, Celso, pelo menos até que se abra a segunda janela e o Bahia vá com mais ímpeto ao mercado para trazer um nome consolidado. Muito bem. Então vamos seguir agora com a dupla de zaga, tá? Vamos agora primeiro com Canu, que acabou substituído, né? Ali foi substituído no intervalo, se eu não me engano. Foi isso, substituído, né? no intervalo. Foi no intervalo. E Mingo. Canu e Mingo fizeram partidaças, assim, jogaram muito. Partidaça. Canu, apesar muito, assim, num nível muito alto, tá? Acho que Canu, mesmo tomando o cartão, foi um cartão até necessário, que precisou fazer mesmo ali a falta. Aquela troca justificável. Isso, exatamente. Onde você toma um cartão para realmente não se colocar seu sistema defensivo numa condição de risco, né? Ele fez isso aí, mas assim, coordenou o setor, jogando na sobra ele fica muito confortável. Na verdade, Canu joga em todas as faixas da zaga, e em 2025 tem sido uma grata surpresa, assim, como ele tem conseguido jogar muito bem em todas as posições. Já jogou de zagueiro central, já jogou na quarta zaga, agora jogando na sobra também dessa defesa, nessa linha de 3, que na verdade o Bahia jogou a maior parte do tempo, principalmente no primeiro tempo. Ele consegue dominar também as ações defensivas e ser aquele primeiro homem que faz a saída de bola. Então, assim, a atuação de Canu hoje, para mim, foi muito boa, e Mingo também no mesmo nível, assim, um zagueiro que parece que já está aqui há muito tempo, se comunica muito bem, autoridade por si no jogo aéreo, cortando bola, enfim, tendo também saídas, passes verticais do lado esquerdo. Gostei muito da atuação do zagueiro argentino também. Para mim, os dois aí recebem um verde mais verde Paulo Sérgio, Verde Paulo Sérgio. Muito bem para os dois zagueiros. Muito bem. Então, verde Paulo Sérgio, na opinião do nosso caríssimo Ravel Pinheiro, mas, pô, deixa aqui agora dar um salve pro meu irmão Cássio Cardoso. Que alegria, meu velho,
ter você de volta aqui, a minha companhia, tá? Tive brevemente numa live com você, onde eu saí da live, porque estava programado, né? Mas, pô, hoje teria satisfação. Tava ansioso já por sua chegada aqui, meu irmão. Como Ô, é que meu você irmão. tá, meu querido? Tô bem, tô bem. Feliz, né? Cansado, mas feliz, feliz, né? Classificado, né? O calendário internacional garantido, né? Para Não é? Pois 2025. é. Porque o Boca mesmo não tem nem Libertadores nem Sul-Americana mais esse Acabou, ano. foi eliminado pelo Alianza, né? Exatamente. Então, era uma preocupação que tinha, mas na verdade esse alívio começou desde o final do jogo da semana passada. Né? Para mim Né, era o Cássio? grande obstáculo que o Bahia tinha para chegar na fase dos grupos. É óbvio que faltam 2 jogos e nada se resolve antes, mas era o que eu enxergava de mais arriscado. Acredito que o Bahia tem uma condição muito favorável para chegar. Então, tô cansado, mas tô Hoje, aliviado. hoje, hoje foi mais aquela partida que você sabe que a tendência de você sair feliz é muito grande, né? Porque, inclusive, fazendo um parêntese aqui na nossa análise do Campinho, só para trazer uma breve análise de Cássio do jogo, essa foi uma das tônicas, sabe, Cardoso, que a gente trouxe aqui para a nossa análise da partida, que é o fato de o The Strongest ter vindo com margem zero de erro, né? Quando o Bahia conseguiu empatar, conseguiu buscar o empate, né? De certa forma, até deixou escapar um resultado melhor, mas o fato é que quando desceu dos 3.000 e lá vai trem em metro de altitude de La Paz, deixou de estar nivelado o jogo, né? A capacidade técnica, a capacidade de variações táticas, o momento do Bahia, a imposição física, tudo levava a crer que o jogo seria como a gente viu de fato, né? Restando pouquíssimo ao The Strongest para oferecer de resistência ao Bahia, né? É isso. Como eu estava saindo da Fonte Nova, estava um engarrafamento muito grande na Fonte Nova para sair, eu não consegui pegar o início de Ravel. Não sei se ele falou, mas o The Strongest reconheceu aparentemente tudo isso e tentou fazer um jogo emocional. Ele tentou fazer com que o jogo ficasse favorável para ele através dos nervos do Bahia. Então, muitas jogadas, às vezes até desnecessárias, mas parecia tudo meticuloso, sabe? Chegava, dava um carrinho, virava para a torcida, negava espaço ao Bahia, aí daqui a pouco fazia cera. O goleiro Vanegas, meu irmão, foi um negócio impressionante, assim, ele macetou o jogo, ficou ali enrolando no 0-0, criou impaciência, tanto que depois, quando o Bahia abriu 1-0, que ele começou a cobrar tiro de meta e mesmo assim não cobrava rápido, a torcida começava a aplaudi-lo, aplaudiu ele o jogo todo, véio. Foi impressionante, engraçado. Abel comentou. Porque, Abel comentou. mas eles, antes de tomarem o gol de pênalti, fizeram um jogo para tentar tirar o Bahia do equilíbrio, do eixo, sabe? E teve lance que o Bahia começou a ficar ansioso. O Mingo perdeu uma bola, por exemplo, não é costume dele perder. O Everton Ribeiro não estava nas suas melhores noites. Então se sentia ali jogadores querendo resolver, o Lúcio querendo resolver de qualquer jeito e perdendo ali um pouco da estabilidade que tinha. E eles estavam tentando jogar com essa ansiedade, porque o Bahia começou o jogo, acho que pelo tamanho da partida, né? Parecendo muito ansioso, assim, e eles perceberam e jogaram com isso. Mas, velho, depois que o Bahia fez 1-0, Celso, e aí reforçando a sua pergunta, que o Bahia tomou conta também do aspecto emocional, foi um passeio. Foi um passeio. Foi... Tanto que os caras tiveram jogador expulso logo na sequência. Segundo tempo, aí veio para resolveu rápido e podia ter feito. A gente comentou também isso, que o jogo ele se resolve ali dos 41 minutos do primeiro tempo, no pênalti, né? Isso. Até o primeiro gol de Ademir, né? Que é logo no comecinho ali, com 2-3 minutos. Né, do segundo tempo. Então o jogo se resolve ali naquele período. Nesse intervalo tem o pênalti, a conversão do pênalti no primeiro gol, a expulsão de Jucino e o gol de Ademir, porque, como o Ravel também destacou, imagino que esse tenha sido o recado, todo o recado de Rogério no intervalo vamos matar o jogo, não vamos deixar esse jogo perigoso.
e matou, e resolveu. Foi exatamente isso. E aí depois foi minutagem para atleta que precisa de minutagem, que precisa pegar forma física, poupar alguns. E a festa, né? O torcedor fez uma festa bonita na Fonte Nova. Queria, por último, antes de a gente retomar aqui a nossa análise do Campinho, Cássio, que você falasse brevemente também do retorno da Libertadores à Fonte Nova. Diria mais, né, de certa forma, da estreia da Libertadores na Arena Fonte Nova. Queria que você falasse para a gente, né, que assim como o Ravel, isso para a gente é um presente, isso para a gente é valiosíssimo. Isso é que faz do 45 minutos o 45 minutos, tá? A gente tem aqui duas testemunhas oculares lá da partida, duas pessoas que estiveram em loco, envolvidas em espaços distintos, mas sob uma mesma paixão também, de certa forma. Então, eu queria que você trouxesse, Cássio, um pouco da enorme honra que é a Libertadores, para a Libertadores voltar a Salvador e voltar a Fonte Nova, no caso, conhecer a Arena Fonte Nova. Não tenha dúvida. A última vez que teve jogo de Libertadores na Fonte Nova, era muito pequeno, né? Não lembro de ter ido para nenhum. Então, foi o meu primeiro jogo de Libertadores na Fonte Nova. E eu vou dizer que uma besteira que me chamou a atenção foi eu entrar logo na área da imprensa. Você sai da parte de baixo ali, que está climatizada, e vai para a parte das bancadas das cabines de rádio. Você sobe de frente para o meio de campo. Aí tinha uma plaquinha preta ali, daquela placa de publicidade central, Comembol Libertadores. Ô, velho! Aí eu bati o olho assim e falei, porra, rapaz. Caiu a ficha ali. Caiu a ficha, eu fui bater logo uma foto assim, fiz, pô, eu vou tirar essa foto, porque é um momento realmente especial. Percebi muita gente emocionada, Celso, com a chegada do ônibus do Bahia, a própria festa, porque é isso pra gente, talvez que a gente trabalhe com futebol, ao mesmo tempo que a gente possa se emocionar com algumas coisas, a gente também cria uma casca para outras, né? Mas para quem é só torcedor, rapaz, se para mim for uma coisa que mexeu assim, olhar aquilo, falar, caramba, velho. Eu tava na Libertadores, né? Aqui, né? Exato, tá aqui, velho. E eu tava ao lado do narrador, Tony Silva, que é pernambucano, torcedor do esporte. Um abraço para Tony. Ele narrou o gol de Charles, não de 89. Ele narrou o gol de Charles de 2007, que fez com que o Bahia continuasse sonhando em subir da Série C naquele jogo contra o Fast Clube. Então eu falei, meu irmão, sensacional, velho. Você narrou aquele gol de Charles. Saiu daqui pra cá, velho. Exato, você tá narrando os gols do Bahia avançando de fase na Libertadores. Então, aquele jogo simboliza muito aquele jogo, porque aquele jogo, o torcedor do Bahia entrou numa catarse absurda, porque o Bahia é o jogo que tinha 8 mil pessoas na Fonte Nova e todo mundo disse que foi. É engraçado. Não, a conta não fecha nunca. Não fecha nunca. Mas o fato é que o Bahia teve uma sobrevida ali, ninguém esperava, e foi para o octogonal final e subiu. E a festa daquele jogo foi tão grande que soava até desproporcional, assim, você, caramba, o que está acontecendo? Então, o torcedor do Bahia fez festa por aquilo, entendeu? Então você imagina o que está fazendo de festa hoje, por ver um time jogar de forma soberana. O Bahia não tomou um chute no gol, um chute não foi na direção do gol. Impressionante. Foi de uma autonomia na partida, de uma ascendência sobre o adversário, um controle do jogo e de Libertadores. É isso, é Libertadores. Não é mais uma Série C, não é um campeonato estadual ou regional, com todo respeito a eles. É um patamar que o torcedor do Bahia estava sonhando, mas só tinha... Não é um jogo de acesso, não é... É diferente, velho. É diferente. Parabéns, velho. Parabéns por vocês estarem vivendo essa experiência de verdade, de coração. Do lado de cá, tive essa experiência mais recentemente do que você havia tido, né? Ali em 2009, né? Vivi todas aquelas emoções dentro de campo, né? Como repórter de rádio, na Rádio Transamérica. Inclusive, deixo um beijo aqui carinhoso no meu querido amigo Léo Medrado, que está se recuperando de um AVC que ele sofreu na última madrugada, mas
já está se recuperando e foi trabalhando com ele na Transamérica, que eu acompanhei esses jogos aí do Sport na Libertadores, e é algo que eu vou carregar, que eu carrego comigo hoje, que eu sei que eu vou carregar para sempre. É algo que eu já comento com meus filhos, e papai fez um jogo aí de Libertadores, e eu sei que vocês também vão tocar e compartilhar essa experiência que vocês viveram e estão vivendo e vão continuar vivendo aí por muito tempo. Então, parabéns, é mais do que merecido, velho, é mais do que merecido, porque Bahia é o mundo. E o sentimento do Bahia hoje é de realização mesmo. É pouco, viu, para quem já está acostumado com Libertadores, mas para quem é Bahia, sabe o peso, o simbolismo que tem o torcedor ter vivido essa noite. Estou vendo até no chat aqui o Caio Vasconcelos dizendo que foi para levar o pai, já está voltando para São Paulo, pelo aeroporto, enfim. Isso é muito bacana, velho. É muito dizendo bacana. Que o pai estava... Aqui, ó. Cássio estava na Fonte Nova, vim só pro jogo. Já estou voltando para o aeroporto daqui a pouco. Amanhã trabalho em São Paulo, tamo junto. Levei meu pai, depois de 36 anos, que ele me levou no jogo contra o Deportivo Táchira, né, em 89. Porra, agora até eu fiquei emocionado. Realmente, deve ter sido incrível. Ó, nosso querido Pedrito aqui. Pedrito, um cheiro para tu. Lindos, vencemos o jogo mais importante desde Bahia e Corinthians pela semifinal do Brasileirão de 1990. O ineditismo pesa demais. É isso aí. Esse é o sentimento. Pedrão. Um abraço para ele, um craque. Cracaço, velho. Cracaço. Se tivesse aqui, não tinha pra ninguém, viu, velho? Aí não tinha pra ninguém. Modéstia à parte. A gente ia derrubar muita live aí. Pedrito, um cheiro pra tu, meu irmão. Parabéns também pra você. Então é isso. Então, Cássio, eu vou dar sequência aqui à nossa análise de campinho e vou permitir, tá, que você também analise aí Marcos Felipe, Canu e Mingo. E vou fazer a mesma pergunta, tá, que eu fiz para Ravel, e vou deixar você agora na berlinda. Você vai ficar na escura aí, porque eu perguntei para ele, velho, como é que você vai salvar Marcos Felipe de ser a exceção dos verdinhos que a gente vai distribuir num jogo em que ele podia não ter entrado em campo, basicamente. Então, eu quero saber aí o que é que você vai fazer aí para dar de conceito aí para o nosso querido Marcos Felipe. Rapaz, o Marcos Felipe, ele tá com um verdinho que não é o Paulo Sérgio, né? Não, esse não é o Paulo Sérgio, esse é o verde musgo. Eu ficaria com esse verdinho por um aspecto, assim. Ele não foi exigido. Mas algumas bolas foram cruzadas na área. Olha, quem conhece... a mesma resposta, tá vendo aí? Quem conhece o Marcos Felipe, eu não ouvi, tá? Juro, não ouvi o comentário do Ravel. Mas quem conhece o Marcos Felipe sabe que até bola na área, assim, simples, você fica com aquele... Prende a respiração quando ele sai, sabe? Ele vai sair você, rapaz, será que vem um Kinder Ovo aí, vem alguma coisa? Um Kinder Ovo! E aí ele foi... porque é sempre uma preocupação, é chocolate surpresa, aquele que vinha... surpresinha. E aí ele não deu susto, velho. Mesmo as bolas mais simples, que algumas vezes ele era inseguro, ele conseguiu agasalhar, ficar com ela. Enfim. Marcos Felipe, então. Merece. Ele não deu susto. Tá? Concordo com os dois verdinhos aí do Canu e do Mingo. Esse aí eu já estava chegando, quando eu vi. E aí, pode ir tocando com o Ravel, a gente pode ir penteando junto. Pronto. Então vamos com o... Eu não sei se eu chamo de lateral, tá? Juba e Gabriel Xavier. Mas vamos analisar como eles foram escalados, né, inicialmente. Gabriel atuou mais como zagueiro, né, pelo lado direito, e no segundo tempo ele vem para fazer a zaga central, que é até onde me parece que ele se sente mais confortável, né? Com essa linha de 3 que o Bahia monta, ele acaba tendo mais responsabilidade do jogo com os pés, que é o ponto mais fraco de Gabriel, um ponto que ele precisa trabalhar melhor. Inclusive, no primeiro tempo, ele não foi muito seguro. Em vários momentos, assim, eu percebi uma hesitação. O primeiro tempo dele não foi bom.
Já no segundo, aí eu queria também a opinião de Cássio aí, mas no segundo tempo ele me pareceu assim soberano, levou muito o nível da atuação dele, o que me faz querer dar um crédito aí de um verde musgo para ele, porque no segundo tempo ele foi mais exigido nas suas características defensivas e ele saiu bem. Com essa ressalva sobre a atuação dele no jogo com os pés no primeiro tempo, eu acho que um verde musgo cabe aí na atuação. Rapaz, foi exatamente isso. Eu estava reclamando durante a transmissão que o Bahia está sendo obrigado a se entortar. Porque quando você joga com essa formação que você libera um lateral para construir por dentro, no caso o Juba hoje, mas tinha sido o Gilberto no jogo passado, o zagueiro do outro lado, ele acaba sendo convidado a jogar com a bola no pé. Não tem jeito, né? Porque você vai ficar mudando o lado de campo e você tem que botar o jogo para andar. E o Gabriel Xavier não estava dando sequência, velho, às jogadas assim. Ele parecia um feirante, estava distribuindo fruta, velho. Era melão, melancia, era pinha, mas bola não era, velho. Era um negócio sério. E os jogadores estavam percebendo isso. Aí, quando o Rogério mexe e bota o Gilberto no campo e tira o Canu, devolve o Gabriel Xavier ali para uma zaga central, mesmo mais tradicional, o Juba tá do outro lado, aí ele não tem essa... Ele pôde fazer aquele jogo de pegar a bola e dar mais pro lado, não tinha que conduzir tanto, tinha que tentar um passe mais vertical. Concordo. Aí ele cresceu e passou uma segurança foi bem tranquilo ali no que coube a ele, e aí ele foi o Gabriel Xavier que a gente conhece. Quando ele foi obrigado a jogar... Rapaz, Juba, ele começou... Eu tive a impressão no primeiro tempo, aí, Ravel, eu queria ouvir você também, que o Juba, no primeiro tempo, ele parecia chocar um pouco o Caio Alexandre. É como se ele não conseguisse encontrar ali um espaço que ele pudesse conviver com o Caio Alexandre sem se baterem, ou sem, enfim. E o primeiro tempo dele eu achei que foi um pouco apagado. O segundo tempo ele melhorou, apareceu mais pro jogo e fez um jogo seguro também, né? Às vezes que tentavam. E tem um detalhe, tem um amoroso, o 7 do The Strongest, é buliçoso, velho, vai pra cima, ele é um cara que tem força física. Acho que o Juba se virou bem ali também com ele. Então, acho que o Juba tá valendo. Botaria o Juba na mesma cor do Gabriel Xavier. Concordo, Cássio. Eu acho que foi isso mesmo, assim, me incomodou um pouquinho também o fato dele, nessa segunda linha, quando ele atuou ali, ele ficar um pouco perdido, assim, no espaço que ele precisava preencher, porque Jean Lucas teve mais liberdade para construir mais próximo da linha lateral, mais aberto, fazendo uma boa dupla com Pulga, e Juba construindo mais por dentro, e em determinados momentos parecia que ele estava chocando ali, onde é que ele deveria se posicionar. Quando no segundo tempo ele também acaba ocupando mais essa função de um lateral de ofício mesmo, aí pareceu que ele sentiu mais liberdade, inclusive para fazer algo que eu estava sentindo falta no Juba que a gente conhece, que são os passos mais verticais. Aí jogando dessa forma ele conseguiu ter mais liberdade para poder servir o Everton Ribeiro, servir Cauli, fazer os passes em projeção, assim, do jeito que ele sabe fazer bem, e parecia que quando tá jogando ali quase como um segundo volante, ele não estava tendo essa boa noção de posicionamento, né? Talvez por ser algo novo, né? Algo que a gente tem visto mais Juba fazer nessa temporada. Mas no segundo tempo ele cresceu. Assim como o Gabriel Xavier, acho que ele teve uma atuação melhor na etapa final do que na inicial. Acho que o verde musgo aí tá cabendo também para a atuação dele hoje. O jogo do segundo tempo mais controlado, ele dá uma elevada, né, de maneira geral, na média do time, né, dá uma puxada para cima. Vamos falar agora do meio campo, começando aí com essa turma ruim de bola aí. Jean Lucas e Caio Alexandre. Sem intimidade nenhuma com a bola, essa galera aí. Rapaz, tá. O que ficou ali, aquele que vai, eu vou falar. Caio Alexandre... Aí eu coloquei o Caio Alexandre melhor em campo, velho. E olha que o Jean Lucas jogou uma barbaridade. É brincadeira, choca muito. É brincadeira, pô. O que Caio Alexandre sustenta o controle de jogo do Bahia é uma barbaridade. Velho. Impressionante. É o melhor verde mesmo. O Bahia vai ter o verde Caio Alexandre, sabe? Porque é impressionante. E eu colocaria o Jean Lucas também com esse verde. O Jean Lucas, ele fez um jogo... faltou talvez o brilho do lance técnico, mas taticamente e assim, pontos de imposição, de competitividade, ele deu robustez ali ao meio campo do Bahia. Eu gostei. Eu achei o Jean Lucas muito bem. Eu fiquei na dúvida se eu escolheria o Jean Lucas, o Caio Alexandre, o Ademir ou o Pulga como melhor lá na rádio. E acabei ficando com o Caio Alexandre porque eu fico encantado com a forma que o Caio Alexandre
domina o meio campo. Tudo passa por ele, velho. Tudo passa por ele. Toda a bola. E a bola nem chega tão quadrada para ele, mas toda a bola sai redondíssima, sabe? É brincadeira, velho. É brincadeira. Joga muito. Caio Alexandre e Jean, para mim, é o Verdão aí. Em vez de Paulo Sérgio. Vê Paulo Sérgio, então, aí. Não tem como não... muito bom. Sabe o que é que eu mais gosto desse nome? Sabe o que é que eu mais gosto desse nome? Que o Fred é puto com Ele não quer institucionalizar, mas não tem como não, pô. Já virou. Então, vejo Paulo Sérgio aí para Caio Alexandre e para Jean Lucas. Everton Ribeiro, Cássio, você achou ele um pouco abaixo hoje, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui, Celso, que para mim... meu irmão, perdão, querido. Não, imagina. Para mim, a partida de Jean Lucas foi ainda um pouquinho melhor que a de Caio Alexandre, viu, Cardoso? Mas é aquela coisa... Talvez isso se dê mais pelo fato de, no inconsciente da gente, a gente já tá tão acostumado a Caio Alexandre fazer tantas partidaças em sequência que a gente eleva um pouquinho também o crédito, o coeficiente de quem não vinha se destacando tanto. O Jean Lucas, ele vem para mim numa crescente, né? Retomando aquilo que a gente já viu ele jogar de bola, né? Hoje não foi a única partida boa que ele já fez em 2025, pelo contrário. Mas hoje talvez tenha sido a melhor delas, assim. Eu achei Jean Lucas jogando muito, defensiva e ofensivamente, partidaça dele, contribuindo, assim. Eu fiquei, inclusive, aqui com uma dorzinha de cabeça saudável, né, de imaginar quem eu escolheria como melhor em campo, porque a gente também costuma pesar quem faz gols, né, no caso de Ademir, mas de fato, Caio Alexandre, Jean Lucas jogaram muito, qualquer um desses três que a gente escolheu, o próprio Eric Puga também jogou bem, qualquer um desses estaria em boas mãos. Mas eu quero destacar aqui que, para mim, hoje, Jean Lucas foi, assim, fenomenal. Partidaça do volante do Bahia. Então, por enquanto, a gente não tem nada definido ainda, tá? Se você já pode, inclusive, Márcio, abrir a enquete aí. Márcio não, perdão, Alan. Pode abrir a enquete aí para a galera também contribuir com essa votação, porque aqui a gente já tem um voto para Alexandre, um voto para Jean Lucas, mas temos também menções a Ademir, autor de 2 gols, e Puga, que também jogou muito, os 2 pontas do Bahia jogaram muito. Então, já pode abrir aí para a galera ir votando, enquanto a gente segue aqui a análise, tá? Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir e Puga, quem vocês acham que foi o melhor em campo? E aí a gente vai seguir aqui com Everton Ribeiro. Ravel, Cássio já mencionou aqui que em alguns momentos ele não achou que Everton Ribeiro teve nos seus melhores dias. Mas ainda assim, um dia ruim de Everton Ribeiro costuma ser acima da média. Então, queria entender como é que você viu também a partida do principal, um dos principais jogadores do Bahia. Ele é aquele cara, Celso, que com um lance, mesmo numa noite não muito boa, ele destrava a jogada, né? O cara que consegue pensar rápido, dá uma dinâmica, traz muito bem isso para o Bahia, e isso até aconteceu hoje à noite, mas eu tô muito nessa linha que Cássio trouxe aí, né? A gente sempre espera um pouco mais do craque, né? Às vezes a gente também acaba sendo benéfico com ele pelo fato de saber que sabe, um jogador diferenciado muitas vezes pode não ter uma noite tão boa, a gente releva um pouquinho a atuação, destoando um pouquinho do que ele costuma apresentar, mas hoje eu acho que foi um pouquinho na contramão disso, assim, o sarrafo a gente pode elevar, porque o time como um todo foi bem, e ele achei que esteve um pouquinho abaixo aqui. Talvez eu esteja pesando um pouco a mão na minha avaliação, mas eu iria de razoável para ele. Achei Everton Ribeiro um pouco abaixo do volume ofensivo que o time criou, e mesmo nos momentos onde ele conseguiu construir algumas boas jogadas, a gente esperava um pouco mais aí do craque tricolor, sem prejuízo da sua qualidade, obviamente, mas hoje eu iria de razoável para ele. Razoável amarelinho, né? O amarelinho. Eu assino tudo que o Ravel falou. Pronto. Eu também penso. Então, amarelinho para Everton Ribeiro. Agora a gente vai com Ademir e com Eric Puga. Rapaz. Ademir, 2 gols. Ademir, assim, eu botaria o verde Caio Alexandre mesmo. Para os dois. Eu vou comentar, assim, de Puga. Puga, ele precisa superar
vamos dizer, uma certa resistência por ele ter vindo do Ceará sem ter feito partida de Série A. Mas eu falei sobre o início do ano, sobre o movimento de mercado do Bahia, que eu mais queria que o Bahia realmente fechasse. Já se especulava Eric, Nestor e Michel Araújo e Pulga. E eu falei Pulga, porque eu vi Pulga pelo Ferroviário dar trabalho ao Bahia em 23, vi Pulga acompanhar o acesso do Ceará em 24, ele jogando bastante. E no Bahia, Pulga está com 8 jogos, 4 gols e 4 assistências. Então, ele já, velho, assim. Ele é muito bom, você é doido. Eu duvidava que ele fosse ser titular em La Paz. Ele foi titular e jogou bem. E aí eu já fiquei, se ele for titular em La Paz, é capaz de ele ser titular em Salvador. E foi titular em Salvador. Eu vou dizer uma coisa pra você, ele é titular. É ligeiro demais, pô. Quebra a linha assim com a facilidade absurda. Ele gera jogo, velho. Ele vai pra cima, ele é inteligente. O segundo gol de Ademir, ele ainda dá um lançamento mais para frente, vai Ademir te vira, mas o segundo gol ele vai no tempo certo, serve para Ademir entrar na área com tranquilidade, fora o que ele provoca de situação de jogo. Pulga assim, nem começou praticamente, mas já está dando pistas de que vai ser o melhor movimento de mercado do Bahia aí nessa. Eu concordo. Eu concordo. Ele já eu acho que Pulga sensacional, velho. Eu acho que poucos jogadores são capazes de quebrar a lógica, o pragmatismo do futebol que a gente assiste atualmente hoje, como Eric Pulga no futebol brasileiro. E eu falo assim, eu tô fazendo, não tô querendo ser saudosista, nem nada não. Tô falando pragmaticamente mesmo, né? É um futebol que ele é muito estudado, ele é muito coordenado, demais, né? muito tático. É um jogo muito tático. E é um jogo que ele é tático nos dois aspectos, né? Porque o jogo é assim. A gente costuma analisar ele muito mais do ponto de vista ofensivo, né? Porque de maneira geral o torcedor assiste os jogos do time dele e o torcedor se atenta mais à forma como o ataque costuma se portar, mas também há quem consiga perceber o movimento de defesa do seu próprio time. Dificilmente você consegue ver isso muito no time adversário. Normalmente você tem um pouco mais de vivência e uma exigência diferente da experiência do torcedor, né? Você precisa de uma exigência realmente de estar atento para a movimentação do campo. E dentro dessa lógica do futebol contemporâneo que a gente assiste, o sistema defensivo ele está muito encaixado atualmente, né? É um sistema defensivo que ele consegue dançar harmonicamente e responder quase de forma automática ao giro convencional da bola de um lado para o outro do campo. Sim. Consegue se adaptar muito rápido. E jogadores como Eric Pulga, eles quebram essa lógica. Eles quebram essa tendência. Eles simplesmente trazem o imprevisível para dentro de campo. Porque quando ele quebra a linha, ele pode quebrar a linha para lateral, ele pode quebrar a linha para lateral para puxar para um cruzamento ou para invadir a área pela linha de fundo, ele pode puxar para o meio e bater aquela bola de chapa, ele pode puxar para o meio e triangular e receber na frente. Então ele é um cara que ele faz tudo isso e faz tudo isso com muita qualidade. E ele faz isso com regularidade. Pô. Eu acho impressionante. Então, assim, eu sou muito fã do estilo de Eric Pulga, né? E acho que ele tá no prime, velho. Ele tá fazendo isso, porra, de forma impecável, quase impecável atualmente. Tá realmente jogando fino. E é um jogador inteligente, Celso. Tem todas essas características tendo inteligência. Eu falo isso porque, assim, a gente tem Ademir do outro lado como um velocista e muitas vezes a gente, né, a torcida do Bahia aqui de um modo geral, critica a tomada de decisão de Ademir com justiça, né? Com razão. Muitas vezes as jogadas que ele pensa em executar, ele não consegue executar da melhor forma porque falta ali uma qualidade técnica, né? No caso de Pulga, não. Pulga é um jogador que ele tem repertório e consegue executar isso com
com excelência. Assim. Muitas vezes a gente consegue ver o jogador se diferenciar pela capacidade que ele tem de dar um passe, de estar atento no jogo, de executar aquilo que ele pensa de maneira eficaz. Você teve, por exemplo, no primeiro tempo, os pontas do Bahia tiveram pouco espaço para jogar, muito por causa disso que Cássio falou, né? Do The Strongest praticar um jogo mais pragmático, atrás da linha da bola, fazendo faltinha o tempo inteiro, às vezes usando excesso de força e imprudência. E a gente percebeu os pontos, principalmente Pulga, no segundo tempo, recuando mais, buscando essa bola na intermediária do Bahia para atrair a marcação e ter velocidade para receber essa bola no costado da zaga, como a gente falava antigamente. Então, ter jogadores como esses aqui para poder servirem como válvula de escape e fugir desse futebol muito tático é algo muito importante que a gente tem visto muito no Bahia nesse início de temporada com o Pulga, e se ele continuar dessa forma, acredito que o Bahia vai conseguir fazer uma excelente revenda com esse atleta aí, porque é um jogador que tem demonstrado já futebol para empolgar, né? Para pensar num projeto aí de fazer dinheiro, não só trazer retorno técnico esportivo, mas também de poder de trazer dinheiro em caixa para o Bahia. Empulgar é ruim, né, Cássio? Empulgar não é bom, não, né? Empulgar não pega, não, Não pega, não, né? Mas eu fiz uma ruim também no Twitter hoje. Foi? Eu falei que chegou como The Strongest e saiu como The End. Foi ruim. Foi boa, pô. Essa foi boa, pô. Foi boa. Ó, vamos com esse trio. Pulga, Ademir e Lúcio. É verde pra todo lado aí, viu? Na minha Verde opinião. pra todo lado, né? É. Tudo verde, Paulo Sérgio? Rapaz, o Lúcio talvez ficasse com verde. Um musguinho para Lúcio. Musguinho. Ademir e Pulga, verde para você. Não por falta de vontade, mas por ter participado menos do jogo, eu acho, né? Boa. E agora vamos com a análise dos substitutos. O que é que vocês acharam de Gilberto, Cauli, Kaique e companhia? Rapaz, a única troca quando estava 1-0 ainda foi de Gilberto com Canu. Aí Gilberto, só por ter entrado, acho que ele já deu ao Bahia uma estruturação de jogo. Estava 1-0, o The Strongest com 1 a menos. Aí acho que dá para botar um verde e um musgo para Gilberto. Os outros entraram já com o jogo resolvido, aquela galera já não pensando no que vai fazer, qual vai ser o gesto da comemoração. E assim, o William José até mostrou uns lances de qualidade técnica, né? Tem um refino. Entrou no lugar de Lúcio, né? No finzinho, né? Cauli errou bastante, né? Então, no lugar do Everton Ribeiro. E Kaique e Michel Araújo é isso. Pegaram um pouco na bola, né? Os dois entraram. Aliás, eu vou dizer, os três do ataque, William José, Michel Araújo e Kaique, entraram em proporções diferentes, né? Em proporções diferentes, mas eles entraram porque eles precisam de minutagem. Eu imagino que. Não, o Rogério olhou assim e falou: já dá para botar os caras, porque eles ainda não são. Olha que o José está com 3 gols já na temporada, enfim. Mas eles não são ainda confiáveis. Assim, pô, botei os caras para mudar um panorama, para garantir. Não, como viu que o jogo estava controlado no meio-campo, acho que o Rogério fez mais para. Aí eu botaria um amarelinho aí em cada um e vida que segue. Inclusive porque, Cássio, são os 3 atletas que chegaram depois, né, da formação desse elenco, né? Então, Michel Araújo teve lesionado, não teve disponível. Kaique chegou tem menos de 15 dias, segunda partida dele já, e o William José também chegou depois, fora de ritmo, ainda um pouco acima do peso, apesar dos gols, ainda precisa pegar condicionamento. Então, de fato, inclusive o Bahia acabou perdendo poder de fogo quando essa galera entrou, principalmente o Michel Araújo ali pelo lado esquerdo. O Bahia deixou de atacar por aquele lado ali, perdeu amplitude, até pela característica do atleta também, não só por essa condição. Então, acho que tá avaliado aí, de fato, como razoável. Cauli, se a gente quisesse pesar um pouco a mão, talvez até pudesse avaliar um pouquinho mais, porque deu uma chateadinha, assim, uns passes fracos, uns individualismos. Velho. Recebeu uma bola na área, conseguiu dominar. Então bota um ruim aí para ele, Cauli, sendo o único laranja aí. Até para diferenciar de Everton Ribeiro, né? Já que deu uma queda, porque, né? De fato, não teve atuação no mesmo nível desses que receberam razoável, não. Apesar de, como o Cássio acho que também pontuou aí, né? Ele já entra num contexto onde o time tá querendo menos. Mas errou bastante.
E amarelinho para os demais também. E agora vamos com o resultado da enquete, tá? Porque Ravel foi de Jean Lucas, Caio Alexandre foi o escolhido de Cássio Cardoso. Como eu não vi a partida inteira, fui para os melhores momentos, porque estava acompanhando a tragédia do esporte. Eu vou me abster da votação. Por isso, vou pedir para nosso querido diretor, Alan Alberto, me dar aqui o resultado da enquete, que eu não estou vendo. Vamos ver Deu aqui. Ademir na enquete. Deu Ademir? Pronto. Então, Ademir, autor dos 2 gols do Bahia, o percentual aqui, ó. Ademir, 42%, Caio Alexandre, 25%, Jean Lucas, 17% e Eric Puga, 14%. Escolhido. Portanto, aí, Ademir escolhido pelo nosso chat. O melhor em campo, tá? O mundo dá volta, né, velho? E o mundo dá volta. Vejam vocês. Na volta da Libertadores para Fonte Nova, Ademir, autor de 2 gols, é escolhido o melhor em campo. E para a gente fechar aqui, qual a análise do professor Rogério Ceni, Cássio Cardoso, qual a contribuição de Rogério nesse triunfo tricolor? O Celso, quando a gente tem uma linha de raciocínio que eu tenho, assim, quando você tem muitos jogadores que se destacam positivamente, quando você reconhece que o que sustenta o time é mais que uma peça individualmente, é um conjunto de jogadores, em sincronia ali, eu valorizo muito o trabalho do técnico, né? E o comportamento também. A maturidade do Bahia. Tanto que, o que acontece? Eu fiquei de olho no Bahia de Rogério nesse jogo, porque eu tenho uma lembrança dos Bavis do Campeonato Baiano, tenho uma lembrança do jogo do CRB e de alguns jogos que o Bahia tinha que decidir na reta final do segundo turno e ficou, né, sem ter uma atitude vencedora, vamos dizer assim. Você, como no Xará disse, com frequência você vai perder do jogo, mas o Bahia perdia a atitude, era como se ficasse sem saber o que fazer quando a responsabilidade realmente estava no seu colo. E eu acho que hoje, apesar da dificuldade do Bahia no início do jogo, a atitude foi boa, a escalação, para mim, bem ok, não nenhum problema. Acho que ele mudou certo também. Então eu daria um verde. Paulo Sérgio. Também. Exato. Verde Caio Alexandre. E veja, o que a gente falou aqui, o Baiano tomou um chute no gol, isso tem a ver também com o treinamento, com o controle do jogo pela posse. Então, acho que Rogério foi bem nos 2 jogos da Libertadores. E vem muito bem em 2025. Eu acho que o trabalho dele até aqui, em relação a tudo que ele tem que fazer, Celso, acho que talvez ali o Bavi a gente pudesse questionar um pouquinho a atitude dele, mas a exceção do Bavi, todo o planejamento, gerenciamento do elenco, minutagem, proposta de jogo, variação, repertório e a própria escolha de peças, eu acho que tem feito de Rogério Ceni um trabalho notável assim, em 2025 e acho que passa muito pelo mérito que, por ele, o mérito que os atletas também têm de desempenhar o seu melhor futebol. Se a gente vê esse Bahia aí no campinho com tantas avaliações positivas, é muito porque eu acho que o Rogério tem conseguido implementar boas ideias e extrair dos atletas o seu melhor potencial, tendo também à disposição um elenco mais robusto, né, que é algo que ele também destacou na coletiva de hoje, é um fato que a gente não pode deixar de destacar, e fez valer a primeira grande missão e responsabilidade que ele teve também nesse ano. Acho que essa lembrança que Cássio trouxe também é importante, porque o Bahia, em vários outros momentos da temporada passada, refugou quando teve nas mãos essa responsabilidade. Então, talvez o torcedor mais atento a esse detalhe pudesse ter ficado um pouquinho preocupado, né, como seria o comportamento do time hoje, e talvez até tenha ficado durante os primeiros 30 minutos de jogo, onde o Bahia era superior tecnicamente, mas não conseguia criar grandes oportunidades, até que o primeiro gol veio, destravou, e em seguida o Bahia apresentou o seu melhor futebol, que também não é novidade nessa temporada, e o mérito é de Rogério, por isso um verde Paulo Sérgio para ele. Muito bem. Então, dessa forma, fica aí o print, tá, do nosso campinho deste triunfo tricolor 3-0 sobre o The Strongest, jogo de volta da segunda fase da Libertadores, 4-1 no agregado, na noite em que a Libertadores teve a honra de voltar à Arena Fonte Nova. E eu tive a honra de ter a companhia dos meus caríssimos Cássio Cardoso, Ravel Pinheiro e Alan Roberto,
além de cada um e cada um de vocês, por tudo isso. Muitíssimo obrigado, tá bom? E um beijo no coração de todos. Cardoso, um cheiro para você. Ravel, um cheiro para tu também. Um abraço. Valeu, Alan. Um ótimo programa fizemos aí, pelo menos na minha análise. E desejo uma ótima noite aí para todo mundo. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.